Um ataque coordenado, Oriente Médio mergulhado no caos, e como um rastilho de pólvora, os mercados globais entram em parafuso. O que parece ser só mais uma crise geopolítica a milhares de quilômetros daqui é, na verdade, um verdadeiro teste de estresse para qualquer carteira de investimentos. Vamos decifrar juntos como o campo de batalha de hoje pode redesenhar completamente o mapa financeiro de amanhã. Para a gente entender esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai ver a explosão da crise. Depois, vamos rastrear o efeito imediato no petróleo e ver para onde o dinheiro corre em momentos de pânico. Aí, a gente mergulha no mercado brasileiro para ver quem ganha e quem perde e, no final, montamos um guia prático para navegar nessas águas turbulentas. Então vamos começar pelo começo, o cenário. E olha, não estamos falando de uma briga pequena, não. O que a gente vai analisar aqui é um evento com potencial para redesenhar alianças e o equilíbrio de poder no Oriente Médio, com consequências que se espalham pelo mundo todo. E tudo acontece numa velocidade assustadora. No dia 28 de fevereiro, a Operação Conjunta é lançada. No mesmíssimo dia, vem a confirmação da morte do Ayatollah Ali Khamenei. A resposta iraniana é imediata e o mundo assiste, prendendo a respiração, a escalada do conflito em tempo real. E por trás dos gráficos e das cotações existe o custo humano, a tragédia que serve de gatilho para toda essa turbulência econômica. Esse foi o número inicial de mortos divulgado no Irã, o ponto de partida trágico para a análise que a gente faz a partir de agora. Agora vamos para o primeiro e talvez o mais imediato impacto econômico. Porque quando o Oriente Médio treme, a primeira grande onda de choque atinge em cheio o fornecimento global de petróleo. E aqui vem a pergunta de $1 milhão, não é? Como é que uma ação militar do outro lado do planeta pode impactar diretamente o preço da gasolina na bomba aqui perto de casa? Bom, a resposta está numa rota marítima que é absolutamente estratégica. E essa imagem aqui ilustra o porquê com perfeição. O Irã tem um poder de influência gigantesco sobre o Estreito de Hormuz. Pensa nele como um verdadeiro gargalo, um funil. Cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo, todos os dias, passa por essa passagem estreita. Qualquer ameaça de bloqueio ali é uma ameaça direta à energia do planeta inteiro. E aí que está o pulo do gato. O mercado financeiro não reage só ao que aconteceu. Ele reage principalmente ao que pode acontecer. Ou seja, o simples medo, a mera possibilidade de uma interrupção no fornecimento já é o suficiente para fazer os preços dispararem entre 5% e 10%, e isso alimenta o fantasma da inflação no mundo todo. Com o risco nas alturas e o medo no ar, os investidores fazem um movimento clássico, quase que um reflexo. Eles correm para longe de ativos considerados arriscados e procuram um abrigo, um porto seguro. E esses são os portos seguros de sempre. O ouro, que é um refúgio de valor há milênios, o dólar americano, que é a moeda de reserva do mundo e que se fortalece globalmente em momentos assim, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que são considerados o investimento mais seguro do planeta por serem garantidos pela maior economia do mundo, e, claro, moedas de países estáveis como o iene japonês e o franco suíço. É um padrão que se repete em toda e qualquer crise. Certo, mas e aqui? Como é que essa onda de choque global se manifesta na nossa Bolsa de Valores, a B3? O resultado, como a gente vai ver, é uma divisão muito clara no mercado. A lição mais importante para quem investe no Brasil é exatamente esta. Um conflito desses não afeta todo mundo da mesma forma. Ele, na verdade, cria dois campos bem distintos. De um lado, aqueles que ganham com o caos. E do outro, aqueles que pagam a conta. Agora vamos olhar isso aqui com calma. É fascinante. Do lado dos ganhadores, é óbvio. Empresas de petróleo e gás, como a Petrobras e a April, veem suas margens de lucro explodirem. Exportadoras, como JBS e Marfrig, faturam em dólar e o dólar se valoriza muito nesses cenários. Agora, na outra ponta, o baque é forte. Companhias aéreas como Azul e Gol são praticamente esmagadas pelo custo do combustível. E o varejo e a construção, por que eles sofrem? Simples. A alta do petróleo gera inflação. A inflação pode forçar o Banco Central a subir os juros. E juros mais altos significam crédito mais caro, o que desestimula tanto o consumo quanto os investimentos. É um efeito cascata. Mas aqui vai um alerta. É absolutamente crucial pensar além do pânico imediato. A primeira reação do mercado, aquela movida pelo susto, raramente conta a história completa. É preciso ter frieza para olhar através da fumaça do conflito. E essa citação do Gustavo Cruz, da RB Investimentos, captura essa ideia com perfeição. A volatilidade do agora, do curto prazo, pode estar escondendo uma tendência completamente diferente lá na frente. Então,
Vamos entender como essa reviravolta poderia acontecer. No curto prazo, o medo domina, o risco sobe e os preços disparam. Lógico. Mas pense no médio prazo. Um resultado político inesperado do conflito, com a mudança de regime no Irã, um governo mais alinhado ao Ocidente, poderia, na verdade, inundar o mercado com mais petróleo. A produção poderia saltar de 3,2 para mais de 4 milhões de barris por dia. E qual seria o resultado irônico de tudo isso? Uma queda nos preços. É uma possibilidade real. Certo. Depois de passar por todo esse cenário caótico, o que a gente tira de lição? Como dá para transformar essa análise de um evento específico em uma estrutura, uma ferramenta clara para usar em qualquer crise geopolítica? Basicamente, é um modelo mental, um guia de sobrevivência. Passo 1. Identifique o epicentro do choque. Nesse caso, foi a energia. Passo 2. Siga as ondas de choque, os efeitos em cascata, a inflação, a fuga para ativos seguros. Passo 3. Divida o mercado local entre quem se beneficia e quem se prejudica. E o passo 4, que é talvez o mais importante para uma estratégia de longo prazo. Se forçar a pensar além da reação inicial, imaginando os possíveis cenários de médio prazo. E terminamos com uma provocação que vai muito além desse evento específico. A história mostra que crises geopolíticas não são uma questão de se elas vão acontecer, mas de quando. A verdadeira lição aqui não é sobre o Irã, é sobre resiliência. A pergunta que fica no ar e que todo mundo deveria se fazer é: a carteira de investimentos está preparada para a próxima crise? Porque ela vai chegar.